educar filhos, que para mim realmente é uma verdadeira arte. Difícil, não é uma tarefa fácil, mas extremamente desafiante. E por isso que nesta noite, durante esse dia, quando eu estava pensando no que tratar com vocês, o Espírito colocou em meu coração um texto básico que nós vamos comentar, que está registrado em Efésios 6, capítulo 4. Vocês podem deixar aberto a palavra de Deus. E tudo isto eu aprendi dentro de uma escola que era o meu próprio lar. E aprendi com alunos que eram meus próprios filhos. Foi o tempo em que Deus trabalhou no meu caráter, na minha vida, na vida do meu esposo, que nós nos unimos. Precisamos ter uma base sólida, firme, para que os resultados hoje nós pudéssemos começar a colher. Foi difícil porque foi um tempo de renúncia. E nem sempre contei com um esposo ao meu lado. Não por negligência dele, mas pelo seu próprio tipo de envolvimento com a obra de Deus. E muitas vezes eu me senti só. Com 7 filhos, vocês sabem, nós temos 3 legítimos e 4 adotivos. Tinham problemas os legítimos e tinham problemas os adotivos, porque todos são seres humanos, precisando da graça do Pai. E à medida que os problemas se manifestavam, eu tinha que estar conhecendo um por um, andando com cada um, para que realmente pudesse conhecê-los profundamente, e através daquilo o Pai realmente fizesse a sua obra. Não foi fácil. Foram anos de trabalho, e como eu disse para vocês, de renúncia. Quantas vezes eu quis me envolver mais com as coisas de Deus e com a obra de Deus, e não pude, porque se um ia, o outro tinha que ficar. E muitas vezes, quando nós tivemos que nos ausentar os 2 juntos, era um problema, porque eles choravam pelo telefone: por favor volte, mãe, por favor volte, pai. E eu me lembro que uma vez nós ficamos 2 meses fora do país. Nós fomos aos Estados Unidos, até o Canadá, América Central, viajamos por toda a América do Norte. E o Ronaldo nesta época tinha mais ou menos de 3 para 4 anos. E nesta viagem eu tive que realmente ir, porque era muito tempo fora, longe de casa. E eles ficaram. Mas foi uma experiência terrível, que quando eu cheguei, eu disse para o meu esposo assim: olha, nunca mais, não conte comigo, porque realmente foi tão triste a separação. E quando ligávamos, eu escutava os soluços dele pelo telefone. E depois a minha mãe me contou que disse que ele pegava a fotografia minha e do Beto e passava a mão sobre a fotografia e dizia: quando que eles vão voltar? Eu estou com saudades deles. Então, muitas vezes nós tivemos que renunciá-los também. Mas sabe, o que realmente me levou a ficar firme nesse propósito de educar os nossos filhos segundo os princípios e os propósitos de Deus, está no Salmo 89. E esta foi a palavra que o Senhor me deu quando eles eram ainda pequenos. Salmo 89, do versículo 28 em diante, que diz assim: conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele ficará firme. Farei que subsista para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias dos céus. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nas minhas ordenanças, se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão, e com açoites a sua iniquidade. Mas não lhe retirarei totalmente a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim. Eu guardei essa palavra no meu coração, e na época eu confesso para vocês que até eu não entendi direito. Mas com o passar dos anos, e quando eu começo a vê-los desenvolver hoje na obra de Deus,
e o trabalho que Deus tem feito particularmente na vida de cada um deles, dentro da sua compreensão, da sua maturidade, eu começo a ver o formato de um embrião. Como uma mãe que está grávida, eu estou vendo um embrião que logo, logo vai estar pronto para realmente estarem trabalhando para valer na obra de Deus. E eu glorifiquei a Deus no meu coração quando eu começo a notar que eles começam a desenvolver e a falar para mim e para o Beto daquilo que Deus tem falado ao coração deles, quais são as perspectivas que eles têm quanto ao futuro e o que realmente eles gostariam de fazer na obra de Deus. O meu coração vibra e eu fico tão feliz porque eu penso assim: o tempo não foi perdido, não foi em vão, porque Deus honra a sua palavra. Sabe o que fez a diferença? Não foi sabedoria humana, nem conceitos que sabíamos, nada. Foi a graça e a misericórdia de Deus que nos susteve até aqui. Amém, amados? Então, por isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre a arte de educar os filhos. É bom, é gostoso, vale a pena. Vocês que têm os filhinhos pequenos ainda, vale a pena investir, vale a pena gastar tempo, vale a pena dar atenção para eles, porque na adolescência vocês vão começar a colher os primeiros frutos, e daí por diante então, a colheita será farta e abundante, porque a palavra de Deus nos promete isso. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 6, capítulo 4, que é a base daquilo que vamos falar hoje à noite. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu amor nesta noite possa ser revelado aos nossos corações, que o Espírito Santo abra de tal maneira o nosso intelecto, a nossa mente, que possamos captar tudo aquilo que o Senhor vai falar, e que possamos guardar no coração, e não só guardar, como praticar, para que na vida dos nossos filhos possa mais tarde ter frutos, e frutos abundantes, para a glória do teu nome. Te glorificamos por isto, em nome de Jesus. Amém. Bom, a base para nós educarmos os nossos filhos, não resta a menor dúvida de que precisa de uma base sólida entre marido e mulher. É impossível, é humanamente impossível, quando os pais não têm uma comunhão íntima entre eles, não tem entre eles um bom relacionamento, e que isso não vai refletir na vida dos seus filhos, porque é através do bom relacionamento entre marido e mulher é que os filhos serão edificados, porque eles sentem quando os pais vivem bem e quando os seus pais não estão vivendo bem, estão vivendo às vezes debaixo de crise, de dificuldades. Por isto é importante os nossos filhos saberem que os seus pais têm problemas como todo mundo tem, mas com uma diferença, que os pais se amam, e por eles se amarem, eles têm interesse em resolver os seus problemas, e isso dá aos filhos uma segurança e uma aceitação e um amor muito grande por eles. Porque se existe uma coisa que destrói a base emocional dos filhos, é a separação do casal. Porque eles querem ser amados pelo pai e pela mãe. Eles não conseguem, na mente da criança, não há possibilidade de crer assim: eu só amo meu pai, ou então eu só amo a minha mãe. Eles querem que os dois juntos, e ele sinta-se amado pelos dois juntos. Então por isso é muito importante esse relacionamento entre marido e mulher. Daí então, essa base começa a aumentar. O assunto que o pastor Carlos Alberto falou ontem foi importante por causa disso, mostrando aonde está o lugar do homem e o lugar da mulher. A partir daí, formando uma base sólida, então começa agora a edificação, a construção, a instrução na vida dos seus próprios filhos. Depois do nosso relacionamento com o Senhor e de marido e mulher, o maior relacionamento que nós devemos desenvolver são com os nossos filhos. Nós podemos ter muitos amigos, nós podemos ter muitos familiares, mas uma coisa que nós temos que preservar é a unidade e a amizade com os nossos filhos.
porque eles vão crescer dentro disso, e o conceito de lar que vai ser formado na mente da criança é muito importante, porque é isto que ele vai levar para o seu lar mais tarde, para a formação da sua casa mais tarde. Eu me lembro que quando era criança, e hoje quando fala assim na nossa infância, às vezes eu me deparo com pessoas que dizem: por favor, não me fale na minha infância, porque foi tão triste, foi tão deprimente, foi quando os meus pais se separaram, eles brigavam muito, eles tinham problemas tremendos. Então nós notamos que aquela pessoa foi marcada ainda na sua infância, porque a infância, o lar para a criança na infância é muito importante. Mas como eu gosto de me lembrar da minha infância, eu venho de um lar em que meus pais, minha mãe era uma mulher, sempre foi muito firme com as coisas de Deus, e meu pai não era um homem convertido. E meu pai entendia que amor e atenção para os seus filhos era sair de casa num dia e voltar no outro, porque ele dando o alimento, ele dando o pão de cada dia, então isto era o importante. Mas eu tive uma mãe que dialogou o tempo todo conosco, e graças a Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ela supriu esta parte que faltava. E eu me lembro de todas as noites, quando ela nos reunia na sala de casa, e ali ela contava a respeito da palavra de Deus. Ela dramatizava, ela tinha um carisma, um dom todo especial para falar a respeito das coisas de Deus, que realmente quero confessar para vocês, eu não tenho. Mas ela tinha, ela se vestia, e ela fazia todo o personagem, e ela aparecia na sala e contava, e cada um de nós em casa, éramos apaixonados pelas histórias que ela contava, e eram como se fossem até mesmo novelas, porque no ponto mais importante, ela parava e dizia: amanhã eu conto. E eu ficava desesperada atrás dela, e eu puxava a saia e dizia: por favor conte. Ela dizia: só amanhã. E eu novamente, eu era muito inquieta, muito impaciente, então eu me lembro que eu me batia, mas eu era apaixonada por aquelas histórias. Mas eu me lembro como isso foi importante, porque aos 13 anos de idade, eu já tinha uma dimensão muito grande do que era o Evangelho de Cristo, e tinha uma total convicção da chamada de Deus para a minha vida. Mas eu sei que isso foram anos de trabalho na vida da minha mãe. Quando pequenos, que não ficávamos na escola dominical, às vezes eu me deparo com alguns dos seus filhinhos aqui que não ficam, eu me lembro que ela saía do salão de reuniões, ela pegava pela mão. Eu sempre fui uma criança mais irrequieta do que meus irmãos, então eu dei mais trabalho, então era comigo que ela gastava mais tempo. Ela me pegava, colocava ali, tinha uma caixa muito grande com areia, e eram uns bichinhos assim pequenininho, e não tinha uma professora, porque eram só crianças menores. Para vocês verem, eu devia de ter na época uns 3 anos, eu me lembro disso perfeitamente. E ela contava as histórias ali, ela ficava durante o tempo do culto todinho, porque ela sabia que não contava com o marido convertido. Ela sabia que tinha que contar com a graça do pai, e tinha que contar com ela para poder alicerçar os filhos na palavra de Deus. E valeu a pena. Valeu a pena. Hoje eu digo para ela, digo: mãe, o maior presente que você nos deu foi ter deixado a palavra de Deus quieta, no cantinho dela, muitas vezes lutando com dificuldades e enfermidades, mas ali ela prevaleceu no seu papel de mãe e fez realmente aquilo que a palavra de Deus manda: admoestar e criar os filhos no caminho do Senhor. Eu glorifico muito a Deus pela mãe que tenho, e hoje glorifico pelo pai, pela compreensão que hoje ele tem, porque hoje ele pode entender aonde falhou e aonde errou, mas o Senhor honrou pela responsabilidade de uma mulher que levou Deus a sério. Amém? Então nós vemos que é importante a base do casal. Isto não pode ficar de maneira nenhuma em segundo plano. Então, como nós nos sentimos felizes, mas também como nós nos sentimos tristes quando vemos um filho sendo açoitado por doença, por enfermidade, e até mesmo por tristezas no seu coração. Não há alegria nenhuma, não há momento algum que possa fazer-nos sorrir. Mas quando nós ficamos alegres, quando nós olhamos para aquele filho e podemos ver nele alguma vitória que ele alcançou, quer nos seus estudos, quer no seu trabalho, naquilo que ele está desempenhando, o alvo que ele alcançou, e nós ficamos alegres pela vitória do filho. Então, este relacionamento entre família é muito importante. Casa não é hotel, onde comem, bebem, trocam de roupa e vão embora.
Mas casa, família, lar é um lugar onde se amam, onde trocam-se ideias e onde as pessoas existem dentro do próprio lar uma ajuda mútua, quer dos pais para os filhos como dos filhos para os pais. E nisto a casa e o lar é edificado. Uma coisa importante é que os filhos são presentes de Deus e nós temos a responsabilidade de conhecê-los individualmente. Nós temos que pedir a graça de Deus, porque sabemos que eles são pessoas preciosas diante dos olhos de Deus. Por isso precisamos da sua graça e da sua infinita sabedoria para saber como tratar cada um dos nossos filhos. Fico muito preocupada quando eu vejo pais dizerem assim: não sei porque aquele meu filho saiu tão perdido assim, tão ovelha negra assim, eu tratei todos iguais. Uma vez eu ouvi isso de um pai, muito preocupado, que me procurou e disse: eu estou muito preocupado porque eu criei todos iguais e este é um perdido. Eu não sei mais o que eu faço com ele. Eu disse: sabe onde está o erro? É porque você tratou todos iguais. Porque não pode, cada um é especial diante de Deus. Cada um tem que ser tratado de uma maneira específica. Um requer mais carinho do que o outro. Outro requer mais diálogo. Mas eles são diferentes, são distintos e nós temos que respeitá-los como são. Nós não podemos tratá-los porque nem Deus nos trata igualmente. Ele trata com cada um de uma maneira. Então cada filho é um. Em casa eu tenho 7. Nenhum deles são iguais. Totalmente opostos e diferentes. Não dá nem para compararmos. De tão diferentes e distintos que são. Mas tenho que tratá-los individualmente. Às vezes tenho que falar mais duro com um, mas eu tenho que falar mais manso com o outro. Um precisou apanhar mais. O outro precisou apanhar menos. Um eu precisei corrigir várias vezes, porque várias vezes que eu falava e ele não obedecia. Mas o outro, a primeira vez, ele obedecia. Então são diferentes. Nós temos que cuidar, irmãos, para que não tratemos iguais. Porque aí é que começam os problemas na vida dos nossos filhos. Mas Deus nos deu um modelo. É o mesmo modelo que eles têm conosco. O apóstolo Paulo resume o padrão de Deus de Efésios 6:4 para os pais, dividindo em 3 mandamentos básicos, que é amar, ensinar e disciplinar. E são esses 3 pontos que nós vamos ver hoje: amar, ensinar e disciplinar. Foi assim que Deus fez conosco. Primeiro Ele nos amou. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus nos amou, e através do sacrifício do seu Filho que Ele doou, Ele renunciou ao seu Filho em favor da humanidade. Então Ele nos amou, mas amou verdadeiramente. E esse exemplo Ele deixou para nós como pais. Independente de quem somos, Deus nos amou. O segundo é que Ele também nos ensina. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Colossenses. E eu gosto muito dessa oração de Paulo. Colossenses 1, versículo 9 e 10. Nós recebemos dele o conhecimento da verdade para andarmos de acordo com a sua vontade. Então, primeiro, Ele nos ama, porque Ele nos atraiu em Cristo Jesus. Agora, Ele vai nos ensinar como nós devemos agir, como devemos fazer, porque uma coisa, amados, nós temos que aprender, é como andarmos agora no reino de Deus. Nós sabemos andar lá no mundo, porque viemos com marcas, com tristezas, tivemos um lar muitas vezes distorcido, amarrados, perturbados, pais alcoólatras, pais separados. Mas agora, no reino de Deus, a nossa vivência é outra. Por isso que Deus nos dá a sua palavra como modelo, para nós extrairmos de lá todos os princípios e conceitos que nós precisamos para aplicarmos na vida dos nossos filhos. E esta oração de Paulo diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
Então, Deus nos dá a palavra para nós termos pleno conhecimento dele e da sua vontade, para podermos instruir os nossos filhos. Então ele nos ama, ele nos ensina, mas ele também nos disciplina. Vamos lá para Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? E agora o versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Amém, amados? Então, Deus disciplina filhos, Ele não disciplina bastardos. Se nós amamos os nossos filhos e os ensinamos, nós vamos discipliná-los também. E nós vamos entender hoje que disciplina não é só pegar uma vara e bater, mas nós disciplinamos de várias maneiras, ensinando, educando, falando, de muitos modos. E usamos também a vara, quando preciso. Então, esse é o modelo que Deus, nosso Pai, nos dá para tratarmos com os nossos filhos. Assim como Ele nos trata, Ele nos ama, Ele nos ensina e Ele nos disciplina. Assim Ele quer que você proceda com seus filhos. Ele quer que você ame seus filhos, ensine os seus filhos e discipline os seus filhos. Nós vamos continuar nesse texto de Efésios 6:4, porque esse texto aqui é básico para nós continuarmos. E eu pude descobrir muitas riquezas nesse versículo conforme eu estava estudando a palavra de Deus. O que esse versículo falou comigo foi muito importante. Algumas coisas que ainda não tinha descoberto, mas que foi importante para mim. Então a primeira coisa que Deus quer que você faça é amar os seus filhos. E aqui entra um ponto muito importante. Nós pensamos assim: amar os nossos filhos é muito simples. Eu visto, eu dou comida para ele, supro a sua necessidade e tudo bem. Não. E aqui eu vou mais longe, a minha preocupação é maior com os pais, porque a mãe, automaticamente, ela tem um maior envolvimento com os filhos. Mas o pai não. Ele acha o seguinte: isto aí é coisa de mulher. Cuidar de filho, trocar fralda, dar mamadeira, isso é coisa de mulher, porque eu não tenho jeito para isso. É muito sério isso, muito sério, porque os filhos precisam de pai e mãe. Eles não precisam só de mãe, mas eles precisam do pai também. É importante a presença e a figura do pai dentro do lar. Então veja bem, o primeiro ponto e a primeira maneira de nós amarmos os nossos filhos é aceitá-los como são. Nós temos um problema muito grande. Nós dizemos assim: não, eu aceito meu filho, mas muitas vezes as suas atitudes estão dizendo que não é bem assim, que você não aceita como ele é. Às vezes, por exemplo, no temperamento dele, você diz: puxa, eu gostaria tanto que meu filho fosse igual fulano, fulano é tão bonzinho, parece que nem precisa apanhar. Puxa, ele poderia se destacar mais nos esportes, eu noto que nem jogar bola ele sabe. Ele parece aí um bobão que fica correndo com os meninos, e os meninos são ágeis, são rápidos, e ele não. Puxa, na escola ele tirou 6, ele poderia ter tirado 10. Sem você dizer para o seu filho que você não o aceita, mas com as suas atitudes e as suas palavras, você está dizendo que você não aceita como ele é. E isto cria um problema muito grande para o seu filho, muito grande. Porque começa a criar nele um sentimento estranho, porque ele começa a notar o seguinte: que tudo que ele faz para te agradar não é possível, e por isso cria-se um sentimento de baixo estima. Baixo estima, nós vamos falar sobre autoestima, que é uma avaliação que o indivíduo faz do seu valor, da sua competência, do seu significado. É uma avaliação do seu valor.
E então você pode notar quantos filhos que nós conversamos e eles dizem: para que vou fazer isto? Eu não tenho valor nenhum para os meus pais. Em casa nós costumamos às vezes brincar, e um dos meus filhos, quando vem esses moços pegar carro e correr adoidado pela rua, ou então sair cantando pneu, ou então com a moto, ele diz assim: ei mãe, sabe o que é isso aí? Não dão valor para ele na casa dele, então ele precisa se mostrar o valor dele aí fora. E é bem isso, é bem isto. Este tipo de moço ou de jovem não é valorizado no seu próprio lar. Eu garanto para vocês, que vocês forem perguntar: escuta, o que é que de bom seu pai acha em vocês, ou a sua mãe? Nada, ele nunca me disse nada. Porque é muito mais fácil nós abrirmos a nossa boca para dizermos os defeitos dos nossos filhos, do que destacar neles virtudes. É muito mais fácil. E isto cria um problema muito grande para eles. Uma baixa estima, uma autoestima baixa. Eles pensam dele mesmo uma imagem muito negativa de si mesmo. E quando crescem, vão trazer problemas depois para vocês, dentro da própria comunidade, para os seus amiguinhos, para o seu cônjuge, e vai passar isso para os seus filhos. Sabe por quê? Porque foi provocado por palavras e atitudes nossas. Por isso nós, como pais, temos uma responsabilidade muito grande de em cada filho exaltar a virtude que ele possui. Você já notou que um é diferente do outro, que um tem uma virtude diferente do outro? É verdade que eles têm defeitos também diferentes dos outros, mas as virtudes são diferentes. Uns gostam de servir mais, outros menos. Uns são mais sábios intelectualmente, outros menos. Uns gostam de se exercitar mais, outros menos. Mas nós temos que respeitar na individualidade deles e quem eles são. E aceitá-los como são. Porque Deus nos aceita como somos, com as nossas finitudes e falhas humanas. O outro fator para amarmos os nossos filhos é tempo. Para mim esse é o mais difícil. Nós vivemos numa sociedade em que nós vivemos atrasados. Nós olhamos no relógio e dizemos: ih, estou atrasado. Estou atrasado para a reunião, estou atrasado para ir para o serviço, estou atrasado para fazer a feira, estou atrasado para fazer o mercado, estou atrasado para levar o filho para a escola. Nunca nós temos tempo. E uma das coisas que mais o nosso filho exige de nós, sabe o que é? Tempo integral. Tempo concentrado para eles, exclusivo para eles. É isso que eles querem. O que nós começamos a ver é o seguinte, que quanto mais nós amarmos os nossos filhos e mostrarmos para eles que eles são aceitos e bem-vindos dentro do lar, eles sentem-se melhor, eles fazem melhor, quer dizer, desempenham melhor, eles comportam-se melhores, muito melhor. Quando nós começamos a ver que algumas coisas não estão bem, porque nós somos pais e nós conhecemos quando as coisas com os nossos filhos não vão bem. Você como mãe e você como pai sabe quando as coisas não estão caminhando bem dentro de casa. Será que temos amado o suficiente nossos filhos? Às vezes eu paro para pensar. Eu já tenho filhos grandes, 26, 24, 23 anos. Mas eu confesso para vocês que ainda tenho muita vontade, faço isso, de colocá-los no colo, de abraçar e beijá-los e dizer: vocês são tão importantes para mim. Amados, às vezes nós deixamos de dizer isso para os nossos filhos. E dizemos, eles entram e saem de casa como se fosse qualquer objeto. Às vezes a televisão tem mais valor para nós do que os nossos próprios filhos. Sabe por quê? Nós ouvimos muito mais a televisão do que nós ouvimos os nossos filhos. Nós temos mais tempo para ficarmos à frente de uma televisão do que darmos tempo para os nossos filhos. E isso é uma preocupação muito grande, porque eles querem o nosso tempo. Uma coisa muito ruim que tem acontecido conosco é o seguinte: dar das coisas importantes. Quer um exemplo? Telefone. Às vezes você já notou que você está conversando alegre com o seu filho, toca o telefone e ele fala assim: desliga pai, desliga pai. Eu estou dizendo isso porque são experiências que eu vivo em casa. Desliga pai. Agora não pai. Por quê? Porque era num momento tão gostoso que você estava conversando com o seu filho. E muitas vezes nós dizemos: não podemos fazer isso porque o que é que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar, o que pensam. Mas você pode dizer:
olha, telefone daqui 10, 15 minutos, porque no momento eu não posso atendê-lo. Mas daqui 10 a 15 minutos, liga que eu vou conversar com você. Mas mostre que seu filho é importante. Eu me lembro uma vez que, quando os nossos filhos estavam numa idade assim, entrando na adolescência. E eles têm, adolescentes, vocês sabem como é que é, né? Deita de um jeito e levanta do outro. A gente nunca sabe como é que eles estão. Newton e a Valesca sabem disso, que lidam diariamente com eles. E é bem assim que eles são. E nós tínhamos mudado de cidade, estávamos aí em Londrina. E tudo para eles era novo. A igreja era nova, os irmãos eram novos. E nós tínhamos um grupo de irmãos que também tinham vindo de outras igrejas. E às vezes eles estranhavam a maneira de como nós nos relacionávamos com os nossos filhos. E meu marido sempre dizia assim: olha, vocês são prioridades para mim. Se eu estiver em reunião e vocês precisarem falar comigo, batam na porta e digam: pai, preciso falar. Eu paro a reunião e eu vou ouvir o que é que vocês têm para me dizer. Eles achavam aquilo a coisa mais linda desse mundo. E eu tinha um mais velho, estava entrando assim naquela fase de 14, 15 anos. Ele dizia assim, muitas vezes ele dizia para mim: por isso que eu gosto do pai, viu, mãe? Eu dizia: por quê? Porque quando a gente precisa falar com ele, ele para ouvir a gente. Mas eu sabia no que ele estava querendo se referir. E um dos dias nós tínhamos uma reunião lá na comunidade. E era uma reunião importante, e problemas para resolver e tudo. E eu me lembro que quando ele aproximou-se da porta, porque ele queria pedir para o pai, tinha terminado a reunião, ele queria pedir para o pai se ele podia ir para a casa de um amigo, para almoçar e passar aquelas coisas que os nossos filhos fazem de domingo, certo? E quando ele chegou na porta, então uma pessoa da igreja chegou e disse: agora você não pode, porque o seu pai está ocupado. Ele olhou para a pessoa e disse: mas para mim ele tem tempo. E abriu a porta e disse: pai, eu precisava falar 1 minuto com você. Ele parou a reunião e ele perguntou: eu posso ir na casa do fulano de tal? E ele disse: pode ir, meu filho. E ele saiu todo feliz. E ele disse para mim na porta: eu não falei para você que ele ia me ouvir? E sabe, aquela irmã ficou muito assustada, porque ela disse: puxa, eu achei até que foi um desrespeito. Então eu disse para ela, depois eu expliquei, que os nossos filhos são muito importantes. Porque se nós não dessemos importância para eles antes da obra de Deus, hoje nós não teríamos autoridade de subir aqui e falar com vocês. Hoje nós não teríamos essa autoridade. Então, o fator tempo é importante para eles. Me lembro do exemplo de Susana Wesley, que tratava particularmente com cada um dos seus filhos. 19 filhos. Esta mulher para mim foi um exemplo. Porque eu li nos dos seus livros que ela tratava particularmente porque ela sabia que cada um deles vivia uma realidade e uma experiência. Ela tinha filhos grandes e tinha bebês. Então ela disse: não podia reunir todos juntos. Eu tinha que reunir individualmente cada um, para que eles pudessem contar para mim dos seus desejos, dos seus anseios e das suas necessidades. E assim ela conheceu particularmente cada um. Será, amadas, que nós conhecemos cada um dos nossos filhos particularmente? Você pode dizer isso? Olha, eu conheço cada um dos meus filhos e sei de cada uma das suas necessidades. Será que seu nível de intimidade com seu filho está a esse ponto? Que você pode dizer isso? Nós temos fases distintas. Nós temos a criança, que exige o tempo todo dos pais, nas brincadeiras, para conversar, para pintar junto, para trocar a sua roupinha, para dar a comida. Mas depois nós temos a fase dos adolescentes. Eles já não querem mais o tempo todo, porque eles já têm também os seus amiguinhos. Mas tem um tempo que eles querem sentar com os seus pais, para conversar, para falar dos seus problemas, dos seus conflitos, das transformações do seu corpo, dos amigos e dos alvos para o futuro. Mas também nós temos uma outra fase do jovem, agora uma fase mais madura, que ele não exige tanto tempo, mas ele exige qualidade de tempo. Porque agora ele quer que você o ajude na escolha da profissão, na escolha do cônjuge e até mesmo na escolha do seu ministério em Deus. Eu não falo daquele amor super protetor ou egoísta, como li há poucos dias atrás no jornal da Folha de São Paulo. Vocês devem ter lido filhos de 37, 40 anos que a mamãe leva o café para eles na cama de manhã. Para mim isso é uma distorção muito grande e errada,
Porque quando nós agimos dessa maneira, nós impedimos que os nossos filhos cresçam em maturidade emocional e ficam deformados. São seres mais tarde que vão estar deformados no seu caráter, na sua parte emocional. Casam, primeiro que já escolhe um cônjuge errado. Começa por aí. Segundo, que depois não tem habilidade para tomar conta da sua casa, assumir a sua posição de mulher ou de homem dentro de casa. E os filhos então são completamente afetados por isso. Então eu não estou dizendo desse amor, mas eu estou dizendo do amor renúncia, do amor de você se dar em tempo, em qualidade de tempo, em diálogo, conversar com eles, sentar, ser amigos de igual para igual. Mesmo que você não esteja entendendo muito bem o que ele queira dizer, o que ela queira dizer, mas que ela sinta em você um amigo ou uma amiga que ela possa abrir o coração. Porque uma das coisas que eu acho muitas vezes ridículo é quando os nossos filhos ou as nossas filhas dizem: o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga sabe de todos os meus problemas, mas os meus pais não, hein? Eles não podem saber. Isso não é bom sinal. É sinal que eles encontraram amizade lá fora, mas dos pais não encontraram abertura para poder abrir o coração e falar com eles a respeito de todos os seus sentimentos. Sabe, amados, criar filhos não é fácil, não. É uma responsabilidade muito grande. É uma arte realmente. Se nós formos pensar em tudo que nós temos que investir na vida deles, ainda é pouco. Por isso que o nosso tempo realmente é sagrado. Nós temos que estipular muito bem e dividir muito bem, para não perdermos tempo em coisas que não estão edificando o nosso lar. E fico muito preocupada com mães que não têm interesse em edificar a sua casa. Eu não trabalho com gente assim. Gente que não tem interesse em edificar o seu lar, edificar a vida dos seus filhos e do seu marido, não conte comigo. Mas aquela que quiser realmente edificar a sua casa, e às vezes tem dificuldades, pode contar comigo, porque eu estou disposta a ajudar e trabalhar. Porque posso dizer para vocês: continue, porque vai dar fruto. Eu provei isso na minha vida. Eu não estou falando para vocês aqui hoje de uma utopia, de algo que eu ouvi, ou que é um sonho, é uma coisa muito longe, mas é uma coisa que eu provei na minha vida, e que hoje eu estou começando a colher os frutos. A segunda coisa que Deus quer é que nós ensinemos os nossos filhos. Primeiro nós amamos os nossos filhos, e nunca tomando posse. Eu gosto muito de uma frase de Paul Tournier, que ele diz assim: que criar os filhos é possuir como se não possuíssemos. E é bem isto, porque o cristão não possui nada, ele é apenas despenseiro dos bens que Deus lhe deu, lhe confiou. Mas a Bíblia em 1 Coríntios 10, 26 diz assim, que de Deus é a terra e a sua plenitude. Então nós não somos donos de nada, os nossos filhos pertencem ao Senhor. E a segunda coisa então é ensinar. Esta é difícil, a coisa vai apertando. Amar é um pouquinho, instruir dá um trabalho danado, porque não é da noite para o dia, leva tempo, você tem que falar e repetir muitas vezes. Às vezes os filhos dizem: mãe, todo dia você fala a mesma coisa. Eu digo: é porque pela repetição vocês vão guardando, e é assim que se ensina. A professora não ensina só o beabá hoje e não repete mais. Ela diz o beabá hoje, amanhã, depois vai aumentando um pouquinho a palavrinha, mas todos os dias ela repete. Então é isso que a gente faz com eles em casa. Todo dia, antes de sair de casa, nós temos uma frase sábia. Olha o testemunho, olha os modos, olha as atitudes. Então quando ele olha, ele já sei, olha os modos, olha as atitudes, olha o testemunho. Mas ficou, eu garanto que não voltou não, ficou gravado. Então ensinar é instruir, é habilitar, é transmitir conhecimento, e isso dá trabalho. Um segredinho aqui para vocês: quem faz o treinamento é o treinador, e o treinador não pergunta para o atleta o que é que ele quer fazer, ele manda. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós vamos treinar os nossos filhos, muitas coisas para eles, que existem muitas regras dentro de uma instrução, e muitas coisas eles não gostam,
Como muitas coisas, os atletas também não gostam. Tem exercícios que eu garanto que eles não gostam. Ai, correr outra vez? Ai, outra vez musculação? Ai, outra vez esse exercício de abdominal? São exercícios que eles não gostam, mas eles têm que fazer para o bom andamento do seu físico e do seu porte. Os filhos são a mesma coisa. Nós não temos que ficar perguntando se gostam ou não. Eles têm que fazer, porque estão sendo treinados para isso. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Então, ensinar, o que está ensinando tem que saber o caminho, porque senão vai destruir a vida de uma criança. Por isso, olha bem como é que você está ensinando o seu filho. Porque se você não estiver ensinando de acordo com a palavra de Deus, os seus princípios, os seus propósitos e a sua vontade, você vai destruir a vida dos seus filhos. Então precisa saber, quem ensina precisa saber. Treinar leva tempo, como eu disse para vocês, e não é rápido. O versículo de Efésios 6:4, vamos voltar ao versículo novamente. Ele responde perguntas com relação à educação dos filhos. Nós temos aqui 3 palavrinhas: quem, o que e como, dentro desse versículo, que nós vamos abordar aqui com vocês. Primeiro, a primeira pergunta: vejamos a quem são dirigidas estas palavras de instrução. O que é que diz lá no início do versículo? Pais, não. Para quem é que está se dirigindo então aqui? Aos pais. Então é o pai e a mãe, com uma única unidade, são eles que são responsáveis pela educação dos filhos. Não são os avós, não são os vizinhos, não são os professores da escola dominical, não é ninguém. São vocês. Não transfira para os outros uma responsabilidade que é sua. É você que tem que tratar com os seus filhos. Embora a mãe esteja mais ligada ao filho, o pai não fica isento da responsabilidade de estar orientando e dirigindo o seu filho. Veja que em Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe. Aqui não está dizendo para honrar sua mãe, está dizendo para honrar pai e mãe. O pai que se omite muitas vezes da formação dos seus filhos, achando que só o dinheiro basta, está enganado, porque está deixando de suprir a necessidade de carência dos seus filhos, as suas necessidades íntimas. Por isso que marido e mulher precisam conversar juntos, para estabelecerem juntos as diretrizes que vão ajudar na formação dos seus filhos. Não pode ser separado. Você pode não concordar com a ordem dele ou dela, mas na frente dos filhos vocês estão juntos. Às vezes você fala: nossa, que absurda atitude que ele tomou. Mas ali na frente você diz: seu pai disse assim, é assim que vai ser feito. Eles não vão poder jogar um contra o outro. Depois lá no quarto você vai dizer: puxa vida, assim não está correto. Isso quem mais ouviu em casa fui eu. Porque talvez eu tenha errado por excesso, por omissão não. Mas por excesso, muitas vezes eu tive que voltar e pedir perdão. Porque às vezes eu não agradava a coisa e eu voltava na hora para tratar com o problema. E às vezes o Beto é mais maleável, ele dizia: não é bem assim, Sueli, vamos devagar, vamos ponderar, vamos ver. E eu dizia: e agora como é que eu fico? Eu sou o bicho papão e você é o bonzinho. Ele dizia: não, se a gente ponderar, nós vamos chegar aqui a um denominador comum. E é verdade. Então ele me ajudou muito nisso. Uma coisa me preocupa: pais que não trocam as fraldas nos seus filhos quando pequenos, não tem um jeito. Não vão participar da vida dos seus filhos mais tarde. Parece uma coisa boba, né? Mas é verdade. Se não é capaz de trocar uma fralda quando eles são pequenos, não vai ter condição de participar da sua vida mais tarde na escola, na faculdade, enfim, de tudo aquilo que envolve a sua vida, dos seus interesses mais tarde. A segunda é que se os pais são responsáveis pelos filhos, o que eles devem fazer? O versículo diz: criar na admoestação do Senhor. O ensino dos filhos começa quando eles nascem. Mamadeira, troca de fraldas, depois como eles sentam à mesa, depois como calçar os sapatos, mostramos a eles os valores morais. Mas fora tudo isso, eles têm necessidades básicas, espirituais, emocionais e físicas, que os pais precisam suprir. As necessidades espirituais
lá de Deuteronômio 6 e 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. É nossa obrigação como pais ministrarmos a palavra aos nossos filhos e levá-los ao encontro pessoal com o Senhor. Não é de professor de escola dominical, não é do pastor da igreja, é nossa. Nós temos que parar e ensinar a palavra aos nossos filhos. Estava lendo a biografia de um dos maiores missionários entre os índios, John Patton. Ele conta a experiência que ele era criança e ele morava numa casa muito pobre, de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas ele ouvia o seu pai no quarto gemendo, chorando em oração por a sua vida. E ele dizia que conforme ele foi crescendo, cada vez que iria cometer um ato pecaminoso, ele lembrava que tinha alguém orando, gemendo e chorando, e aquilo provocou um impacto na sua vida. Ele foi transformado pelo poder de Deus e ele transformou-se num dos maiores missionários entre os índios. O que um pai pode impactar na vida do seu filho por escutar o choro, o gemido do seu pai orando pela sua vida. As necessidades físicas, 2 Coríntios 12, 14b, diz assim: não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Os pais que muitas vezes passaram necessidades na sua vida, acham que os filhos também têm que passar. Ah, eu não tinha dinheiro para comprar uma camisa, pois ele que trabalha e se vira. Não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que entesourar para os nossos filhos. E se nós podemos dar o melhor para eles, nós vamos dar. Se está numa fase difícil da sua vida, de início de carreira, vamos ajudar. Se está numa fase de casamento com dificuldades, vamos ajudar. Se quando nasce um netinho ou um bebê, vamos ajudar. Se quando são pequenos e estão precisando e carecendo de alguma coisa, vamos ajudar. Em todas as fases da vida deles, nós temos que ajudar os nossos filhos, porque são os pais que entesouram para os filhos. As suas necessidades emocionais, Tito 2,4 diz: para que ensinem as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos. Os filhos precisam, acima de tudo, saber que são amados pelos seus pais, para sentirem-se seguros emocionalmente. Bom, nós vimos aqui então quem é responsável pelos filhos, o que eles devem fazer na vida dos seus filhos e como vamos atingir os nossos objetivos. Esse é o terceiro pontinho. Como que nós vamos atingir tudo isso? Esse versículo de Efésios 6,4 apresentam dois aspectos fundamentais no processo educacional. O primeiro é negativo: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Mas o segundo é positivo: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas um mais forte ainda é Colossenses 3,21, que diz assim: criai-os, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Isto não está dizendo que é para você não contrariar o seu filho, não é isto. Mas que muitas vezes eles se sentem tão cobrados, e você cobra um preço tão alto deles, que eles se sentem desanimados, desmotivados, derrotados, infelizes, rebeldes, tristes, e desviando-se do caminho do bem. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas exigências, porque exigir mais do que eles são capazes de fazer é criar problema para eles, no trabalho, no estudo, nos esportes e etc. Nós não queremos que os nossos filhos errem, mas é no erro que nós temos a possibilidade de aplicar o ensino e mostrar para eles como proceder. Quando exigimos muito, eles ficam desanimados e esmorecidos. Então nós temos que aprender a pedir perdão, voltar e pedir perdão. Pais que não pedem perdão para os seus filhos: eu sou pai, sou autoridade nessa casa, se eles quiserem assim, se não quiser, rua. Estão criando filhos rebeldes e tristes, com o espírito ferido. Lembre-se de que todo ensino implica no estabelecimento de algumas regras, mas também elas podem ser prejudicadas. Por exemplo, regra sem firmeza. Hoje você diz uma coisa e amanhã já está fazendo outra. Ou então excesso de regras injustas também vai pesar na vida do seu filho. O lar é o ambiente onde deve existir amor, aceitação e perdão. Mas o último passo aqui nosso é disciplina. Nós falamos sobre o amor, sobre a instrução, e agora nós vamos falar sobre disciplina. Criai-os na disciplina do Senhor, diz o versículo.
Disciplina é fruto do amor de Deus por nós, para ver em nós o aperfeiçoamento. Então a disciplina é controlar os nossos filhos. Não há nada mais triste quando nós vemos uma criança sem controle. Verdadeiros ditadores dentro de casa, dizendo para os seus pais: faça isso, pegue aquilo, não faça isso, não vou fazer. Conta-se a experiência de um médico que uma vez, quando uma criança chegou com febre no seu consultório, esse médico perguntou assim para a mãe: escuta, você mediu a febre? Não, ele não deixa. Ele disse: um pirralhozinho desse, ditador, imagine no amanhã o que é que ele vai ser. Se agora ele está ditando, ele não deixa. Ele não quer mudar o sapato, não quer mudar a roupa, ele não quer ir para a escola. É lógico, por isso que Deus deu paz aos filhos, porque eles não sabem fazer. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará. Por isso que nós temos que usar a vara para o bem deles, com amor, com carinho, mas usando sempre que for preciso. O filho que tem que conhecer os pais pelo tom de voz e pelo seu olhar. Você não precisa dizer muito, não. É só você dar uma olhada bem firme para eles, ou mudar o seu tom de voz e dizer: em casa nós vamos conversar. Em casa eles não suportavam quando dizia assim: em casa nós vamos conversar. Eu tinha um deles que fazia barbaridades. Ele entrava dentro da igreja para ele era sinônimo de parque infantil. Ele ficava desvairado, criado em apartamento, ele ficava desvairado. Então as primeiras vezes, eu e o Beto chamamos ele em casa e disse: meu filho, lá é momento de você sentar e ouvir, prestar atenção. Ele tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos. E ele ficava numa inquietude, ele se balançava todinho na cadeira. Era uma coisa tremenda. Então as primeiras vezes nós falamos, e que nada. Ele falava e ainda sorria, dava aquele sorriso, como quem diz: eu aqui estou fazendo o que eu quero. Tudo bem, chegando em casa nós vamos conversar. E conversamos uma vez, e conversamos a segunda vez, mas a terceira nós não conversamos mais. Porque ele sentava, quando ele balançava a perna e dizia: posso sair? Eu disse: só no final. Ele dizia: porque senão nós vamos conversar? Vamos conversar. Então não. Então nós vamos ficar. Ou então ele dizia para mim: você trouxe na sua bolsa? Eu trouxe. Eu tinha um reinho assim pequenininho, santo reinho. Arrumava, colocava dentro da bolsa. E às vezes eles começavam a dizer: não tem problema, porque aqui dentro da minha bolsa tem um remédio para isso. Quando eu ia abrir a bolsa: não, eu não quero. Então tá bom, então vamos ficar bonzinho aqui. E assim foram sendo disciplinados. Eu estipulei o limite. Aqui dentro não. No momento em que eu tinha um momento com o pai, também não. Eles tinham um momento para dormir, um momento para comer, mas eles tinham também um momento todinho meu para conversar, para brincar no parque, para brincar dentro de casa, às vezes de pega-pega. Até hoje lembram disso com saudades. Mas então, amados, a Bíblia diz que como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode controlar o seu espírito. Diz Provérbios 25, 28. Os nossos filhos têm que ser controlados. Susana Wesley fala sobre a educação de filhos e diz o seguinte: eu transcrevi aqui para vocês algumas linhas do que ela fala. Para formarmos a mente dos filhos, a primeira coisa a fazer é dominar-lhes a vontade e levá-los a uma disposição obediente. Isso leva tempo e deve ser feito aos poucos, à medida que eles possam suportar. Mas a sujeição da vontade é algo que deve ser feito imediatamente, quanto mais cedo melhor. Quando a correção é negligenciada, eles se tornam teimosos, obstinados, ficando muito difícil dominá-los mais tarde. Foi assim que esta mulher criou os seus 19 filhos. E aqui é uma carta que ela escreve para o seu filho, quando ele pede para ela quais eram as regras que ela usou para criá-los, dentro da disciplina e na orientação do Senhor. Você quer criar filhos que sejam como cidades derribadas e sem limites? Nós temos que pensar: por que disciplinarmos nossos filhos? Para mim, as 5 coisas importantes, existem muitas, mas as 5 coisas importantes são: primeiro, a disciplina dá sabedoria ao filho, porque Provérbios 29, 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. Segundo, afasta-o do inferno. Provérbios 23, 14.
Tu baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O terceiro evitará que ele a envergonhe. Provérbios 29:15 diz que a criança entregue a si mesmo e envergonha a sua mãe. Aqui não está dizendo o pai não, é a mãe, porque é a mãe que passa mais tempo com ele. E o quarto, para dar-lhe uma boa vida. Provérbios 1:8 e 9. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Diadema de graça serão a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E o quinto, para alegrar o coração dos pais. Provérbios 27:11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração. A conclusão de tudo isso, embora gerar e criar filhos faça parte da experiência humana, a metodologia da educação mais completa é a metodologia bíblica. Os pais são responsáveis diante de Deus no desempenho da sua missão junto aos filhos. E Deus está interessado no bem-estar deles. Nosso fracasso em amá-los, instruí-los e discipliná-los criará neles uma fé débil e defeituosa. Todos desejamos fazer o melhor por nossos filhos, porque os amamos muito e porque ele é o presente que Deus tem nos dado. Amém. É a tua graça que nos fortalece. É o teu poder que aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Então rogamos agora que tu infundas em nosso coração as verdades que ouvimos hoje à noite. Aquelas, por mais simples que sejam, porém tão importantes, que tu enviaste nesta noite para nós e que estarão guardadas em nosso coração para não pecarmos contra ti. Ajude-nos nisto, Pai, e ajude esta congregação a ser uma congregação comprometida com a educação dos seus filhos. Peço que tu abençoes os líderes desta congregação, os dirigentes de ministérios, os diáconos, os cooperadores, os líderes dos grupos familiares, as diaconisas, os líderes de grupos, os que estão envolvidos com a liderança. Rogo sobre cada um deles uma graça nova, uma unção nova e uma disposição nova para trabalharem com suas famílias. Peço-te isto, ó Pai, por amor ao teu Filho Jesus, em nome de quem oro agradecido. Amém. Vamos dizer todos juntos, amém. Tudo quanto nós ouvimos hoje eu vou continuar amanhã. Amanhã eu continuo falando sobre disciplina. Disciplina da família. Porque entendo que se há questão importante que nós precisamos tratar, é sobre esta. Entender a diferença entre amor e disciplina. Que há uma questão que às vezes as pessoas não entendem. Mas eu queria que a comunidade da graça fosse conhecida como uma igreja que ama a família, que cuida bem da família, que trabalha com a família. E que os filhos de vocês fossem aqueles exemplos que a sociedade sem Deus está procurando conhecer. Gente firme, sólida, segura, estável, comprometida com o reino de Deus. Filhos assim precisam de pais assim.